Olá a todos e hoje o vídeo vai ser sobre comunicação de más notícias. Importante que a gente saiba como comunicar notícias ruins, como um prognóstico ruim, uma previsão de evolução ruim, uma doença grave ou potencialmente grave, um risco de morte iminente ou nos próximos dias, semanas e meses, e até mesmo a morte, o óbito de um ente querido. Então tem uma técnica, um conjunto de conhecimentos que a gente utiliza no dia a dia do plantão para fazer essa comunicação, tá? Lembrando, pessoal, para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, para a gente estar estudando aí o melhor possível sobre as situações dos plantões no dia a dia, na prática. Então vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa que é preciso é a gente compreender a definição de más notícias, tá? E que isso vai gerar uma série de repercussões, psicológicas principalmente, e emocionais, nos familiares, nos pacientes e nos próprios profissionais de saúde, na equipe que está tratando daquele paciente, tá? Quais as estratégias de comunicação a gente deve ter para a gente conseguir comunicar essa má notícia? Então, isso é importantíssimo, tá bom? Então, em seguida, pessoal, vamos lá. Qualquer notícia que altere drástica e negativamente a perspectiva do paciente em relação ao seu futuro, a gente considera como uma má notícia. Então, não é só um óbito de um ente querido, um óbito de um paciente. Não, nem sempre é só isso, tá? Então, é um diagnóstico de um câncer, então muito comum, de uma doença ou de uma cirurgia que tenha risco de vida, que precise de CTI, que precise ir para o bloco cirúrgico, ou algo que altere a perspectiva de futuro do paciente, vamos supor, uma lesão ortopédica, vamos supor, ou algum outro tipo de lesão que um atleta profissional vai mudar a sua perspectiva de vida, seu futuro. Então, tudo isso a gente considera como uma má notícia, a gente vai lançar mão de uma série de técnicas, de conjunto de conhecimentos para comunicar essa má notícia. Lembrando que essa é a definição principal, tá? E que sempre resulta em comprometimento nas esferas cognitiva, ou seja, o paciente fica às vezes perdido, sem entender o que ele vai fazer, emocional, gera emoções intensas, e comportamental, de modo persistente. Então, ele persiste ali semanas, meses, com alteração nessas três esferas. Então, a gente considera isso como uma má notícia, tá? Então, talvez é um pouquinho de debate filosófico, digamos assim, não sei nem se esse é o termo correto, mas é para a gente entender quando uma condição médica, uma condição de saúde vai ser definida como má notícia e a partir daí qual técnica a gente vai utilizar para comunicar isso para o paciente e seus familiares, tá? Então, quais são as repercussões de uma má notícia nos familiares e no paciente, tá? Então, a gente tem que considerar fortemente as percepções e as crenças pessoais, tá? Isso é importantíssimo, porque quando você fala ao paciente que tem um diagnóstico de diabetes, às vezes é um diabetes que controla só com dieta ou somente com uma medicação hipoglicemia antioral, que não mudaria tanto o modo de vida daquele paciente, mas se ele já tem uma percepção e uma crença que um tio antigo, algum paciente, algum conhecido, amigo, sofreu uma amputação por causa da diabetes, então a percepção e a crença daquele paciente é que ele vai ser amputado no futuro, tá? Então é por isso que gera uma repercussão, muitas vezes, que a gente como profissional de saúde não entende. Então, vocês têm que considerar sempre isso. Então, ó, aquele diagnóstico, aquela doença, aquela condição de saúde que eu estou passando para o paciente e para sua família, o que eles entendem sobre aquilo, tá? Então, se para a gente não é tão drástico assim, uma glicemia de jejum alterada, um diagnóstico de diabetes que controla com perda de peso, para o paciente ou para a família pode ser. Então, esse é um dos principais exemplos. Então, sempre considerem isso, tá? Então, tentem entender, tenham empatia com o paciente ou familiar para entender qual é a percepção, a crença dele sobre aquela condição que você está falando, que você está comunicando, tá? E lembrar que 95% dos familiares e dos pacientes, e ou dos pacientes, preferem informações completas sobre o diagnóstico e prognóstico, tá? Então, 95%. Então, é quase todos os pacientes querem saber se tem chance de sobreviver ou não, se isso é um câncer, um tumor maligno ou não, qual o tratamento. Dificilmente vai ter um paciente ou família que prefere não saber as informações completas, tá? Então, lembrar disso. Então, muitas vezes, evitar informações, ainda mais quando você é perguntado diretamente, não é uma proposta muito interessante, já que, atualmente, 95% dos familiares dos pacientes querem saber exatamente seu diagnóstico e prognóstico, tá? E lembrar do estigma social que um diagnóstico tem. Então, assim, uma biópsia que vem um câncer,
por muitas vezes um câncer que tem grandes chances de cura, tem um estigma social daquilo ali, tá? Então, existe sim, tá? Um diagnóstico psiquiátrico, em geral, um quadro psicótico, às vezes até depressivo, existe um estigma também, quando você fala o diagnóstico. Não, isso é uma esquizofrenia, isso é um surto psicótico, ou uma depressão moderada grave. Então, existe o estigma social, a gente tem que levar em conta que para a família e para o paciente, esse estigma social é fortemente considerado no raciocínio dele, na forma de pensar, tá? Então, lembrar sempre disso, tá? Qual a percepção e a crença do paciente e da família sobre isso, que quase todos querem saber exatamente o que tem e qual as chances, qual o prognóstico disso, e que existe um estigma social para muitas doenças, doenças psiquiátricas, doenças oncológicas, dentre outras, tá? Então, considerem isso, algumas doenças infecto-contagiosas, a tuberculose. É claro que o estigma social está cada vez menor com o passar do tempo, que quase tudo é curável de tuberculose, mas assim, existe, tá? Então, na hora de dar a má notícia, comunicar sobre isso, considerem isso. O paciente ou o familiar vai estar com esse tipo de crença, de percepção. E a resposta dele vai depender disso, tá bom? Além da repercussão nos próprios profissionais de saúde. Pessoal, ele tem que ter uma autoconsciência, que é muito difícil às vezes, né? Então a gente é formado com muitos anos de estudo, um trabalho muito exaustivo, então a gente perde muitas vezes a autoconsciência e lembra que você pode estar diante da sensação de uma ausência de controle da situação, um paciente que faleceu, assim, você fez tudo que deveria e podia ser feito e mesmo assim faleceu, então dá essa sensação de falta de controle, sentimento de fracasso. Então, assim, por mais que tudo o que deveria ter feito foi feito, você pode estar lidando, você como profissional de saúde está lidando com essa sensação de falta de controle e de fracasso. Medo da reação dos familiares e pacientes. Então, sim, às vezes por excesso de empatia, às vezes de medo mesmo, assim, que não sabe se pode ser uma reação violenta ou não, tá? Insegurança por nem sempre ter todas as respostas, com certeza, assim. É só livros e artigos que provavelmente vão ter todas as respostas, né? Então, vida real, às vezes o paciente já chega parado, você não tem ideia por que ele faleceu, constata o óbito, faz tudo que deveria, às vezes ainda estava fazendo hipóteses diagnósticas, exames, ainda não foi descoberto, e mesmo assim ele faleceu, ou veio ter uma complicação grave. Então a gente não tem a resposta para tudo e a gente tem que estar lidando com isso, tá? Emoções como estresse, tristeza e culpa. Então é importante demais que o profissional de saúde tenha autoconsciência desses sentimentos. Porque se você não tem essa autoconsciência, você finge que não é com você, você vai comunicar isso de uma maneira não tão adequada, tá? Além de ter repercussões em sua saúde mental, emocional com o passar dos anos de trabalho, tá? Então, lembre-se, existem repercussões na família, no paciente, existem repercussões em você que está de plantão, então você tem que estar atento a isso, tá? E, basicamente, diante disso, você sabendo que o paciente ou a família vai sentir dessa forma, tem essas percepções e crenças, você como profissional de saúde tem esses e esses sentimentos, é mais claro, é mais fácil você comunicar uma notícia, então você tem mais consciência do que está acontecendo ali nas entrelinhas, tá? Nos sentimentos, na mente de cada um, tá? Então vamos lá, continuando. Existem modelos de comunicação de uma notícia, sendo que o mais tradicional conhecido é o modelo de Spikes. Existem outros, Breaks, ABCDE, Guides, Serious Using Conversations Guides. Então você pode escolher ler assim, quais são as orientações de cada um desses modelos e qual que se adapta mais à sua vida profissional. Tá? Então, assim, a gente utiliza, acaba que eu misturo um pouco de todos, qual que seria o mais prático para a gente utilizar no plantão, tá? Mas são esses os modelos que respaldam a teoria do que eu vou passar aqui, tá? Então vamos lá. Então, quais são as estratégias para más notícias? O que você tem que fazer? Então, além de saber, tentar prever quais as repercussões no paciente ou nos familiares, ter autoconsciência dos seus próprios sentimentos, lembrem, obtenha todas as informações disponíveis sobre o paciente. Pega o prontuário e olha, confere nome, tem que conferir nome, às vezes chama a família de outro paciente, tá? Olha quais os diagnósticos tem lá, olha a evolução, olha quais exames estavam alterados, tá? Que mesmo sendo uma comunicação de óbito, ou seja, não tem mais nada a ser feito, você tem que saber o que aconteceu com aquele paciente, tá? Se você não souber, pode criar um estresse, uma repercussão negativa, que muitas vezes é desnecessário, tanto faz saber se aquele paciente faleceu porque o infarto foi de sei, DA ou de CD, né, de alguma outra artéria, mas assim, te traz segurança, a família sente segurança quando você sabe esses detalhes, tá? Então, sempre confere o nome do paciente, confere se a família é do paciente mesmo, tá? E tem as informações de prontuários na cabeça, você tem que ler antes de dar uma má notícia, tá bom?
chamar os familiares mais próximos. Então, às vezes, chamar um vizinho, tá? Chamar alguém que é conhecido e curioso, não vai adiantar de nada, só vai, às vezes, complicar, tornar as coisas mais complexas e mais estressantes. Chama os familiares mais próximos. Eles podem até ter outras pessoas lá, mas, assim, que é o familiar mais próximo é quem tem que saber a notícia, com certeza, tá? Local com maior privacidade possível. Eu sei que isso aqui muitas vezes não é nem real. Um plantão de pronto-socorro, em vida real, você não tem essa privacidade. Mas se isso for possível, chama na sala, chama no consultório e, pessoalmente, face a face, dá a notícia para o paciente, tá? A questão de notícias ruins por telefone, assim, claro que a gente aumentou muito isso aí durante a pandemia, mas tem que se evitar, tá? Mal entendido em comunicação pode acontecer muito quando você não está face a face com o familiar ou com o paciente, tá? Então ele pode interpretar uma frase, uma entonação muito diferente do que você realmente quer passar. Então, quase sempre pessoalmente, a não ser que tenha um grave motivo para isso. Foi na época da pandemia, quando o familiar próximo está em outro país. Aí, infelizmente, você vai ter que comunicar por telefone. Ou quando você precisa de informação rápida. Já aconteceu comigo. Então, você liga para o filho, pai, mãe do paciente e pergunta: ele tem ou não essa alergia? Tem ou não essa doença? A situação dele é essa. Aí você precisa de uma agilidade. Mas você vai evitar, são exceções, igual eu falei, tá? Apresentar-se pelo nome e especialidade, muitas vezes a gente esquece disso. E o paciente ou o familiar pergunta. Então, se você já chega falando, já se apresentando, falando sua especialidade, qual a sua função ali, naquele pronto-socorro, naquele plantão, já é um passo a favor que você tem com a família ou com aquele paciente, tá? E sempre confirmar o nome do paciente e de seus familiares. Cuidado com isso, tá? Então, plantão é muito conturbado, acontece muita coisa, tem muitos nomes parecidos, casos parecidos, então confirme. Depois de se apresentar, confirme nome, sobrenome, grau de parentesco e tenta fazer tudo isso aqui que a gente falou, tá? Saber tudo que tem no prontuário sobre o paciente, tá? Ver que são os familiares mais próximos e ter a privacidade, se possível, tá? Então, essas 6 coisas tentem fazer sempre, pessoal. Você só não faça isso quando não for possível. Mas se esses 6 itens forem alcançáveis para você, faça, tá? Tudo vai ser muito mais fácil, tá? Muito menos estressante. Então vamos, e depois disso você vai perguntar para o paciente ou familiar o que ele sabe do caso. Então, às vezes o familiar que estava andando normal, um dia antes, e teve um AVC hemorrágico que está com suspeita de morte cefálica, um caso bem drástico, mas que acontece, totalmente diferente de uma família que luta contra um câncer durante 2 anos. Então, assim, tem essa questão. E se a pessoa não sabe nada sobre o caso, é claro que o impacto vai ser muito maior, tá? Quais as perspectivas e expectativas, né? Então, assim, às vezes o familiar tem expectativas totalmente irreais. O paciente, você sabe que ele vai falecer em pouco tempo, a família acha que ele vai sair andando, ou tem sequelas neurológicas graves e vai ficar em coma vigil, ou seja, estado vegetativo para sempre, e a família acha que vai voltar ao normal. Então, você tem que entender, você tem que saber, pelo menos, o que a família ou o próprio paciente está esperando da condição que você está comunicando, tá? Utilizar linguagem simples, direta, evitando termos técnicos. Sei que é difícil muitas vezes, mas tem que tentar, tá? Então, assim, você vai falar lá, ele tem um adenocarcinoma. Às vezes, para muitas pessoas leigas, não vai ser nada essa informação. Você tem que falar, não, tem um tumor, tem um câncer. Você tem que falar de uma forma mais simples, que senão você não vai conseguir fazer comunicação. Comunicação é isso, você tem que passar uma mensagem de uma realidade, do diagnóstico, e a família ou o paciente entender essa mensagem. Porque se você usa termos técnicos e ele não entender, não vai haver uma comunicação propriamente dita. Outra coisa, não foi comunicação, você tinha uma mensagem para passar, para comunicar, e outro entendimento que não é o que você precisava falar, o que deve ser feito, chegou. Então isso é importante, tá? Explicar a sequência de eventos que culminou na má notícia. Não é interessante falar, você tem um câncer. Não é interessante falar, sua mãe ou seu pai morreu. Nunca comece assim. Então, assim, sempre tem um evento que culminou nisso, né? Então, teve um exame que fez uma biópsia, suspeitou do tumor, Você vai falar na sequência, que é uma forma que, teoricamente, e na maioria dos casos, consegue se assimilar melhor. Então, o paciente ou o familiar assimila melhor quando essas coisas são feitas graduais, tá? Não só seu pai ou sua mãe morreu ou você tem um câncer, tá? Não é assim, tá? Então, é sempre uma sequência de eventos. Atentar para a própria linguagem corporal sua, você como profissional de saúde, o que você está falando ali, que é uma coisa é falar verbal, você tem controle total, tá? Agora, a linguagem corporal nossa, de profissional de saúde, muitas vezes passa, você não percebe, e pode
transmitir uma mensagem que não é interessante, não é agradável, tá? E do próprio paciente, tá? Então, por exemplo, é muito comum, você tem uma série de pacientes graves para olhar, todos com risco de morte, uma série de pendências que estão na sua cabeça, eu tenho que olhar esse potássio, eu tenho que pedir essa vaga de CTI, eu tenho que ver qual cirurgião eu vou ligar para fazer essa avaliação, enquanto você está comunicando uma má notícia, que o paciente tem um câncer, ou que ele pode morrer, ou que um familiar faleceu, e não tem, infelizmente, nada tempo para ser feito mais. Só que sua linguagem corporal está nesse tanto de pendência que você está fazendo. Aí você está olhando o celular para ver se alguém está te ligando, você está demonstrando pressa porque você tem um monte de coisa para fazer no plantão, e tentem ter, eu não falo controle, que muitas vezes a gente não tem, mas pelo menos a autoconsciência disso, tá? Então tem que ter. Na linguagem corporal, se você está demonstrando pressa, ou você está demonstrando que tem vários outros pacientes para tentar salvar, não vai ser interessante. O paciente ou o familiar não vai entender dessa forma, tá? Ele vai entender que você é frio, distante e que não se importa. E que não é o que está acontecendo. Você está ali no plantão para resolver uma série de problemas, uma série de complicações e tentar salvar o máximo de vidas possíveis ou tornar a vida de todo mundo possível mais confortável, tá? Então é isso que a gente tem que lembrar, mas lembre-se dessa demonstração de linguagem corporal, tá? E dar uma notícia, uma frase simples e aguardar a resposta, tá? Então não é interessante. Seu familiar faleceu ou você tem um câncer, por exemplo, e sair. Então, assim, olha para o paciente ou para o familiar, vê o que ele vai responder, até para saber, entender se a comunicação foi feita. Lembra disso, você tem uma má notícia para dar e o paciente ou o familiar não entendeu nada, a comunicação não foi feita. Quando você aguarda a resposta e vê o que o paciente ou o familiar vai falar, você entende se essa comunicação foi feita, tá? Então, tem que fazer isso. Então, quando você aguarda a resposta dos pacientes familiares, você tem que dar permissão. O paciente entende que você permitiu que ele possa tirar dúvidas, que ele possa fazer questionamentos. Então vai ver, ele não está entendendo nada do que está acontecendo e nas dúvidas ele vai entendendo, tá? Confirmar se houve o correto entendimento da má notícia. Uma forma simples é pedir para o paciente explicar nas próprias palavras, para a família explicar nas próprias palavras o que você falou, tá? E depois disso, você vai falar o que vem adiante. Se ele tem um câncer, então o tratamento vai ser cirúrgico, depois no oncologista fazer quimioterapia. Se infelizmente faleceu, você vai explicar que você vai fazer o relatório, atestado de óbito, vai para a IML ou para a funerária. Então, assim, você vai explicando esses próximos passos à medida que o familiar ou o paciente vai tirando dúvidas, tá? É importante, o paciente precisa e quer dessas orientações, tá? Então, é isso. Qual o checklist de vídeo de hoje? O que vocês têm que saber para dar uma comunicação de uma notícia? Primeiro, entender quando se trata de uma notícia. Então, às vezes, uma diabética é perfeitamente controlável e você sabe que não vai gerar tanto impacto assim, que é só fazer dieta, tomar um antidiabético oral. Para o paciente meu parente perdeu a perna por causa desse diabetes. Então, entenda, tá? Que isso é uma má notícia e esse vai ter uma repercussão negativa nesse paciente. Então, você tem que lembrar disso, não dar notícia de qualquer jeito. Vai usar essas estratégias que eu falei, tá? Claro que adaptando. Considerar as possíveis repercussões no paciente familiar. Você tem que ter empatia ou tentar prever o que a família e o paciente vai estar sentindo ou pensando, tá? Então, assim, é possível. Você vê por linguagem corporal, você vê pelo discurso, pela conversa, o que é provavelmente a repercussão que vai acontecer nesse paciente ou familiar. Ter consciência das repercussões em si mesmo, até para a saúde mental a longo prazo, sua própria, tá? E até para ser um comunicador de má notícias mais eficaz, tá? Então, se você sabe que você está com a sensação de falha, se você sabe que você está com a sensação de falta de controle, que não tinha conhecimento de tudo que tinha acontecido, se você tem essa consciência, essa autoconsciência, você tem que falar assim, é claro que eu não vou saber tudo, o paciente já chegou parado, é claro que o caso era difícil, passou não sei quantos médicos, especialistas, enfermeiros aqui, não fez diagnóstico, não resolveu, por que eu teria que resolver um caso tão difícil assim? Aí quando você tem essa autoconsciência, você não se sente tão mal e sim, você se torna um comunicador de má notícias melhor, tá? Além de preservar sua saúde mental a longo prazo. E utilizar sempre aquelas estratégias de má notícia. Então você tem que introjetar, tá? Na sua mente que a forma correta de comunicar uma má notícia é utilizando aquela série de estratégias que eu falei nos slides anteriores, tá? Sempre faça isso, tá bom? Pessoal, obrigado. Até o próximo vídeo. Tenha um bom plantão e bons estudos.